Boa tarde a todos vocês, internautas do meu Brasil, desse mundo todo sensacional. Estamos aqui em mais uma edição memorável do Estúdio Concha, né? Eu conto hoje com a presença da minha digníssima Regiane Aires, que está aqui comigo dividindo a função da coordenação desse papo. Olá. E também com os queridíssimos Kiko e Cadu, do Cartoon, e Paim, do RAM. Também temos outros integrantes aí do RAM que estão ali no adjunto adnominal dessa plateia. E vamos conversar hoje sobre essa história sensacional desse povo que andava meio sumido por aí, né? E essa novidade que está chegando desse encontro do show de quinta-feira, né, gente? Sejam muito bem-vindos à Casa do Concha. Valeu. Então, eu queria saber um pouquinho primeiro do Cartoon, né? Como está sendo esse retorno à cena belo-horizontina, né? Depois de um tempinho meio sumido por aí. Que história que foi essa e como foi esse encontro com o RAM? Na verdade, o Cartoon nunca parou, né? Desde que a gente formou a banda, a gente nunca parou de trabalhar junto. O que aconteceu é que durante um período, por motivos de força maior, a gente acabou tocando menos em Belo Horizonte. E logo que a gente lançou o último disco, em 2008, passou um tempo, o nosso tecladista saiu, e nós passamos esse período ensaiando, procurando outro tecladista. Isso deu um buraco, assim, que para muita gente até a banda tinha acabado, ou não sabia o que tinha acontecido. E coincidiu também que no momento que a gente começou a voltar, o Rafael entrou na banda, o nosso novo tecladista, e com isso também nós começamos a movimentar um monte de outras estruturas dentro da banda, porque a gente queria realmente trazer à tona tudo que a gente estava passando assim internamente, porque no fundo a gente sempre compôs muito, a gente estava ensaiando muito, apesar de não estar tocando tanto. E desembocou um pouco meio que nesse ano, assim, que a gente começou a tocar, aí surgiu o convite para tocar também no Canadá, isso movimentou também para que a gente fizesse outros shows, inclusive aqui dentro, para poder despedir. Depois, quando a gente voltou, a gente queria contar a história para a galera, então essa movimentação toda foi meio consequência disso, né? E não é um renascimento total por a gente não ter morrido, mas é de certa forma um renascimento para as pessoas, né, que passaram um tempo sem ver a gente tocar. E tal. No Canadá foi o Canadian Music Week, né? Como que foi essa experiência lá? Foi muito legal. Quer falar um pouco aí, amigo? Manda bala. Olha, foi super legal, assim, é uma experiência que toda banda, que eu acho que tem essa pretensão, né, a gente desde o início, eu acho que desde que eu comecei a tocar, lá quando eu era menino, eu queria tocar fora, eu pensava a música do Cartoon sempre como uma coisa universal, uma coisa, talvez por isso até que a gente tem mais músicas até em inglês do que em português, né, e essa ida para o Canadá foi meio concretizando isso, e a gente pôde tocar para as pessoas, conhecer também muita coisa diferente que a gente não conhecia, bandas diferentes, fazer muitos contatos, isso trouxe um ânimo também novo para a banda, foi uma experiência muito legal. Genial. Pessoal que está abrindo aí o chat agora, quem quiser mandar pergunta para os meninos, pode mandar aí através do tempo, e a gente vai continuar o papo aqui, daqui a pouco a Regiane já está pipocando um monte de perguntas aqui que eu estou vendo. Né? Daqui a pouco a gente entra com uma. Antes disso, Paim, como começou esse diálogo do RAM com o Cartoon? Porque vocês dialogam, assim, sonoramente falando, né? Cara, isso é curioso porque, naturalmente, né, vai rolando uma aproximação, assim, e de se conhecer sem querer e tal, e de ver que tem a ver o lance do som e da proposta e tudo. Mas eu acho que começou a linkar mesmo pelo fato dos meninos ensaiarem no mesmo estúdio em que a gente já ensaiou e tal. A gente se conheceu pessoalmente, assim. Mas eu já conheci o Cartoon de antes de ver shows e tudo. E aí, esse negócio de ter a ver o sonho, de perceber que o show poderia funcionar, sacou? A gente ficou amadurecendo isso durante um tempo. E agora acho que rolou um momento massa, assim, ainda mais num lugar emblemático, que é a obra, assim. E vocês bebem na mesma fonte, né? Então tem essa... Muito, sim. Inclusive, essa aí já responde a pergunta do Maxwell, de Samonte, que ele pergunta o que seria RAM e Cartoon, que mistureba psicodélica é essa? Quer começar aí? Ué, o que seria RAM e Cartoon, cara? Nossa, velho. Velho, eu acho que o negócio da mesma fonte é isso que ele falou do universal, sacou?
que o que é universal no rock and roll, ele é atemporal, sacou? Ele, tipo, mesmo a gente cantando em outra língua, assim, o Han também canta em inglês e tal, eu acho que está mais na forma como você mostra as coisas do que determinadamente no gênero, assim. Eu acho que é mais da autenticidade, assim, do som, coisa do feeling, da raiz do rock and roll. Acho que isso tem mais a ver do que propriamente do estilo que a gente está trabalhando, sacou? Acho que isso que meio que une, assim, em primeiro lugar, assim, o som das duas bandas, sacou? Uhum. E a obra, de fato, é emblemática, né? Como você falou. E, por incrível que pareça, né, o Cartoon, tem mais o que? Mais de 15 anos já. Mais de 15 anos de estrada, vai ser Nunca o primeiríssimo. Foi muito legal essa ideia de tocar na obra, partiu do Lucas também, que está trabalhando com a gente na produção agora. Quando ele entrou, ele começou a perguntar sobre o histórico, algumas coisas ele já conhecia e muitas outras não. E aí surgiu, a gente estava querendo, uma das propostas agora era fazer um retorno do que a gente fez há 10 anos atrás, que era fazer com que as pessoas, tentar pelo menos fazer com que as pessoas dessem atenção de novo para as bandas que estão compondo, que estão fazendo música autoral, né? Porque no cenário do rock mineiro hoje, aqui em Belo Horizonte, você tem muitas casas de rock, muitas casas até com uma estrutura muito boa e nenhuma banda tocando música própria. Aí o pessoal para e pensa, pô, ninguém está fazendo música mais, todo mundo só toca cover, né? E não, tem muita banda compondo e muita gente que está tocando cover que gostaria de estar mostrando suas músicas e não está porque não teve a oportunidade. Então, juntou tudo e o fato da obra ser talvez o único bar vivo ainda em Belo Horizonte, que é um espaço aberto para música autoral já, né, quase da mesma idade que o Cartoon, eu acho, né, 15 anos atrás. Então, o Lucas falou, não, nós temos que fazer um show na obra, aí, então vamos fazer. E a ideia é essa, assim, não só através desse show, mas de outros shows que a gente já está programando fazer. Já que o rock está tão em alta, a gente está sentindo isso aqui em Belo Horizonte e em vários outros lugares, trazer essa oportunidade também para as pessoas que estão compondo para mostrar um rock novo também, né, as suas próprias composições e não ficar só no cover. E essa cena rock, né, Regiane, está tendo contornos muito interessantes hoje aqui em Belo Horizonte, como você falou. Está dando a possibilidade de pegar a velha guarda, né, vocês no caso, com os meninos, né, do RAM e outras bandas novas e conversar, né, exatamente porque a produção tá calorosa, né, tá intensíssima, né. BH tem uma produção musical maravilhosa, né, de rock, assim. Tem, de tudo, na verdade, né, e muito pouco, uma porcentagem, assim, ínfima disso é conhecida. Eu tenho muitos amigos que compõem, gente que e não é só do rock, né, assim, esse negócio que o Paim falou, tem um negócio de uma atitude perante a música que eu acho muito mais importante do que ser rock, assim. É você fazer uma coisa com convicção, fazer porque você acredita no conteúdo daquilo que você está fazendo, independente se é moda ou se não é moda. Isso, assim, eu acho que o RAM é uma das bandas mais ousadas que eu acho da atualidade por isso. O som que eles fazem é completamente na contramão do que seria ideal para tocar no rádio, para fazer sucesso, né? E eu nunca acreditei que existisse uma formulazinha para fazer sucesso, apesar de a gente ver tantas coisas seguindo uma fórmula. Eu acho assim que essas coisas são coisas para acabar, para ninguém lembrar daqui a alguns anos, né? E eu acho que bandas que trabalham, ou artistas que trabalham pensando em primeiro lugar em dizer alguma coisa, em fazer bem feito, em fazer porque gosta, independente de, né, de eu gostar ou não, eu respeito muito quem vai por essa linha, assim. E hoje é um momento bacana para isso, porque não tem mais uma coisa de ditadura da indústria da massificação cultural, assim, isso tá em crise, né? É um momento interessante da facilidade de acesso e fruição, assim, de distribuir várias coisas diferentes, assim, né? Então eu acho que esse negócio da não fórmula, de ousar, né, de fazer o que você faz direito e com a sua forma, acho que é um momento interessante para isso, né? Isso é bem efervescente agora. Genial. Tem uma pergunta da Mari, de Ouro Branco. Ela quer saber galera do Cartoon, quando vocês vão tocar em Ouro Branco, o pessoal de lá curte vocês demais. Na verdade, a banda começou em Ouro Branco, né? Quando a primeira formação, eu morava em Ouro Branco, eu conhecia um pessoal, o Vlad, mais uma galera que tinha uma banda já, e essa banda que eu entrei para ela, depois de um tempo ela passou a se chamar Cartoon e aí começou a história.
E Ouro Branco sempre foi um ponto de referência para a gente. Só que a cidade mudou tanto, mas assim, mudou tão... Hoje em dia, quando eu vou, às vezes, visitar meu pai, que ainda mora lá, eu não vejo nada acontecendo. E para mim, o máximo foi um dia que chegou um cara, eu estava tocando aqui em Belo Horizonte, aí chegou um cara, pô, cara, gostei demais do som, me dá seu contato, porque quero te chamar para tocar lá na minha cidade. Então eu falei, qual que cidade? Lá em Ouro Branco. Aí eu falei assim, pô, cara, agora que já era, né? O cara veio me chamar para tocar em Ouro Branco, nem sabe que a banda começou lá, porque todo mundo da galera das antigas do rock lá sabe da história e participou. Então, assim, já tem uns... O Cartoon já não toca em Ouro Branco há quanto tempo, Kiko? Já tem bastante. Uns 3 anos, sei lá, né? Desde o lançamento do Estribo. E desde então eu tenho feito contato constantemente com produtores, pessoas de lá, mas sempre tá muito difícil de negociar, mas nós vamos fazer com certeza. Fala com a Mari aí que, assim, nem que a gente tenha que alugar um campinho de futebol lá para poder fazer alguma coisa, porque... a gente recebe muito e-mail do pessoal pedindo e tal. Nós temos ido com frequência em Lafayette, que é do lado. Deve ter um show, talvez em outubro, em Congonhas. Então, Ouro Branco, que era o lugar que a gente mais tocava, hoje está sendo o que a gente está tocando menos. Então, queremos corrigir isso aí. Está aí o pedido, né? Lógico. E o que vocês escutam da cena independente contemporânea de BH para as duas bandas? A pergunta é da Luana Carvalho. Que está na vitrolinha. O que vocês estão escutando? Independente contemporânea de BH. Isso. E aí? O que a gente escuta? Não vale Cartoon e RAM. Não vale, né? Já ia responder Cartoon. Eu pessoalmente estou escutando disso do RAM, porque desde que foi lançado o beta, eu vou te dar um CD. E eu não vi esse CD. E eu detesto ouvir pela internet, assim. Primeiro que eu acho que a qualidade de som é ruim e eu gosto de deitar na minha cama e escutar o som, né? Aí essa semana nós demos uma entrevista, meu amigo Paim me presenteou. Valeu, e eu realmente estou ouvindo RAM. Eu já conhecia algumas coisas, mas agora eu estou ouvindo o disco mesmo, estou achando basta demais, falei coisas que são muito doidas. Cara, eu tenho escutado muita coisa da cena instrumental Belo Horizontina. De Bigode. O de Bigode, o Iconile também, acho super interessante. O Fada Robocop Tubarão, que é mais pesado, assim. Eu adoro o nome dessa banda, cara. O nome é genial, né? O nome é genial. Consegue falar até uma certa hora, né? Depois... Eles têm o CD Facu de Puta, né? Tem Facu de Puta o nome do disco. A capa é emblemática, é uma coisa assim, deslumbrante. E também o Constantina, das instrumentais, né? E além disso, cara, tem escutado, por exemplo, uma onda diferente do rock, assim, que é o Barulhista, que é uma onda experimental, eletrônica, assim. Uhum. E também o outro banda que eu citaria, que eu acho super interessante, o Fuzile, sacou? Que é um rock and roll meio punk, assim, com ska. Cara, tem tanta coisa, assim, de praias diferentes, entendeu? Que o interessante é que elas estão se convergindo, não pelo estilo, porque não existe isso mais, né, o negócio das tribos. Hoje em dia, todo mundo trampa junto pela vontade, assim, né? Isso é uma coisa rock, legal. Né? Isso é bem rock, assim, né? A galera tem... Isso é uma coisa que estava fazendo falta, né? Assim, essa mania de uma banda faz sucesso, aí todo mundo vai fazer um estilo parecido para ver se consegue pegar na rabeira ali. Agora, com esse negócio de ter diminuído a força das gravadoras, quer dizer, elas continuam fortes, mas ninguém está mais com a ilusão que vai ser contratado por uma gravadora grande, está todo mundo mandando ver e fazendo o som que gosta, né? A gente através a gente fez um curso no Sebrae também, ficamos conhecendo muita gente, o próprio pessoal do De Bigode, que a gente ficou muito amigo e tudo, que é uma banda que também está com um trabalho muito legal, não só musicalmente, mas se organizando para fazer a coisa funcionar, né? Que é outro lance muito difícil também. É autogestão, né? Porque muita banda é legal, mas os caras não conseguem sair de casa, né? Não conseguem... O De Bigode é muito organizado mesmo, assim, eles funcionam muito nessa mecânica. E também existem outros tipos outra movimentação que as bandas não precisam mais da gravadora, né? Hoje existe um caminho... O artista está aprendendo, né? Como se virar. Ele está aprendendo esse lance do artista igual pedreiro, né? Que foi uma coisa emblemática no disco do Macaco, alguns anos atrás, assim. Bem mais que pedreiro, né? O artista hoje está se virando, está sabendo como fazer. Isso é bem de transição, não tem uma resposta. É uma coisa bem de cada um saber o seu rolê, assim, né? Como a banda funciona, né? Isso está sendo interessante nesse momento atual. Tem uma pergunta aqui de São Paulo. Matheus, de São Paulo, acompanhando o chat, ele diz: a cena autoral de BH está cada vez mais forte e repercute aqui em São Paulo.
Cartoon e RAM é a prova viva. O RAM tem influência do Cartoon? Cara, deixa eu falar assim, agora não é a hora, velho. Com certeza tem, velho. Porque, velho, te falar que tipo, o Cartoon e o que o Cartoon participou da cena, do qual o Cartoon fazia parte naquele momento em que eles surgiram ali da virada dos 90 pro 2000, assim, eu acho que foi meio que um ventilador na farofa para várias questões, assim, em Belo Horizonte, assim. Acho que era um negócio de espaços que começaram a partir de espaços de show, que começaram a abrir portas a partir disso, de mídia, sacou, de público. Isso meio que sedimentou o terreno, assim, saca? E de acreditar exatamente nesse som do rock and roll, de poder ousar a partir disso, sacou? Então, tipo, com certeza o Cartoon, tipo, deu uma desbravada, assim, para que a gente pudesse passear, assim. Acho que, com certeza, a influência é nítida, assim. Influência Tanto total. Total, velho, total. Massa. Para quem está se perguntando aí, ou não sabe, ou não preparou a agenda ainda, vai ter show dos dois, quinta-feira, Cartoon e RAM, na Obra. Show emblemático, histórico. Sensacional, vai botar aquele inferninho abaixo, né? E nós vamos dizer o seguinte, ó. Samu, vou sortear um par ao vivo aqui, de ingresso. Um par de ingressos para o show do RAM. Vou fazer um sorteio, uma loucurinha aqui, ó. Primeiro internauta que se manifestar aqui dizendo eu quero e por quê, vai ganhar um par de ingressos para esse show da quinta-feira. Valendo? Fechado. Tá valendo, hein? Show de bola. Vamos continuar. O que mais que a gente tem aí, Rê? Vamos às perguntas picantes? Ui, eu adoro Ai. essa parte. A primeira é para o Cadu. Claro. Eu senti a picada. Cadu, você tem namorada? A pergunta é da... Cadê o nome da mocinha aqui? Olha, gente, perdi. Olha o suspense. Não, tem pergunta pra caramba aí. Eu acho que não Pergunta vai dar demais. tempo de responder. Tá dando bug aqui, Não vocês são muito confunde queridos. o gente. autor da pergunta, que não, bom. senão... Se a galera quiser enviar as perguntas também para os e-mails, Danúbia, de Ouro Branco, perguntando se você tem namorada. Danúbia. Olha só. Olha, eu tenho namorada, ela não só é minha namorada, como é também minha esposa. Danúbia, tira seu Mamãe do carinho meu do filho. coração. Genial. O que mais? Vamos aqui. A Mari de Ouro Branco está falando para... Vocês estão convidados a tocar no aniversário dela em Ouro Branco. Você já fizeram festa de aniversário? Já, várias. Ultimamente nem tanto, mas no passado sim. Porque com uma trajetória dessa, né? Teve alguma... Eu lembro que eu fui num show no Palácio das Artes. De vocês. Estava lotado. Vocês lotaram o Palácio. Já temos um ganhador. Já? Não, Já. segura, mistério. Nessa trajetória aí, tem algum caso muito marcante, algum show particularmente que vem à memória de vocês? Todo show rola alguma coisa marcante, assim. Pra gente, internamente, muitas coisas, a gente sempre... É sempre engraçado, porque quando você viaja, banda, a coisa mais legal de você ter uma banda é isso, né? Assim, você viaja junto, você fala muita bobagem, e tudo vira diversão. Mas esse show que você falou, se é esse que você está falando, porque no Palácio nós tocamos algumas vezes, mas o show só do Cartoon mesmo foi o lançamento do Bigorna, que pra gente é um show assim muito especial, porque primeiro foi o momento que a gente estava lançando esse disco, que foi muito forte pra gente, e segundo que, tipo assim, quando a gente fez o show, a gente não imaginava, primeiro, se ia ter público suficiente para encher o Palácio, se o público, mesmo o nosso público, ia gostar, porque todas as músicas eram inéditas, nós não tocamos nem música. No final, no bis, nós tocamos uma música do disco do Martelo, mas o show inteiro foi o disco novo na íntegra, né? Então a gente não sabia se o pessoal ia gostar ou não. Então, por tudo que aconteceu, né, até um segundo antes do show começar, a gente estava resolvendo problema de cadeira, porque tinham tirado uma cadeira para colocar a mesa de som, 2 cadeiras, e elas tinham sido vendidas, e a gente não tinha produção, era a gente mesmo que estava fazendo tudo. Então, foi aquela tensão, na hora que começou, a gente foi meio de surpresa, e quando terminou, a gente vê a reação da galera. Foi o show mais especial, assim, que eu me lembro, assim. Acho que você também, né, Kiko? Com certeza. Mas teve muito show que teve esse tipo de... que a gente guarda com carinho, né? Tinha muito show com a Orquestra Mineira de Rock também, que era sempre memorável, por a gente estar entre amigos também, tocando. E... que mais? Falando nisso, tem gente pedindo uma New Generation da Orquestra Mineira de Rock. A Juliana, São Roque de Minas. Cadu,
E a Orquestra Mineira de Rock morreu? Boa hora para refazer. Pois é, cara, a orquestra é um negócio que todo mundo cobra, assim, de ter de novo. E hoje a gente nem sabe, assim, se tivesse de novo, como seria também, se teriam outras bandas, se seriam as mesmas bandas. Mas no momento não tem previsão nenhuma, sabe, disso acontecer. Tá todo mundo muito disperso, assim, a galera que compunha a orquestra, né? Cara, eu conheci o Beto do RAM graças a uma discussão na internet sobre a volta da Orquestra Mineira de Rock, assim. E cada um defendendo um ponto de vista, e a gente cover autoral, e a gente falando e brigando aqueles barracos de internet, assim. Eu falei, esse cara tem personalidade. Eu quero ele na minha banda. I want that guy. Aí ele tá no RAM hoje. O Beto do RAM também é um cara, assim, muito importante na história do Cartoon. Acho que ele sabe disso. Porque foi um cara que, assim, desde o momento que ele conheceu a banda e começou a acompanhar, assim, era um cara que estava presente em tudo. E eu já vi ele defendendo a banda em várias situações, assim, até como, de formas até que você fala assim, vai, né, já assustou algumas pessoas. Mas porque eu acho que ele é um cara que realmente entendeu a nossa onda, assim. Nós essa questão, por exemplo, de cover e música própria, nós lutamos muito para conquistar o direito de tocar as nossas músicas, assim. Porque a gente sabia que se a gente fizesse isso radicalmente em Belo Horizonte, na época que a gente começou, a gente não teria o espaço que a gente conseguiu ter. E a gente não queria ser uma banda underground. A gente queria ser uma banda que todo mundo conhecesse, assim, o máximo de pessoas possível. Então a gente começou tocando cover e foi colocando as músicas aos poucos, colocando cada vez mais, até chegar num ponto de meio a meio, e hoje a gente praticamente não toca cover, assim. A gente toca às vezes porque a gente quer, por diversão, para relembrar alguma coisa, mas não é a proposta da banda mesmo. Hoje nós temos 3 discos, né? Não faz sentido a gente ficar, por mais legal que seja, até para alguns fãs que acompanham desde o início, para a gente não faz sentido a gente ser uma banda reconhecida por tocar bem um cover de qualquer banda que seja, né? A gente faz isso porque gosta, mas a proposta é essa. Então, a ideia sempre foi usar os artifícios para conquistar as pessoas e trazer para o nosso mundo, né? Para trazer para curtir o som da banda. E depois dessa trilogia, digamos, auricular, né? Já tem planejado alguma coisa nova por aí? Lançamento futuro, em breve? A gente vai gravar esse ano, com certeza. Não sei se o disco sai esse ano ou no início do ano que vem. Mas vamos lançar. Tem nos planos também gravar um DVD. A gente precisa de um registro ao vivo realmente assim, mais planejado. A gente tem muita coisa na internet, mas nada que foi feito assim, realmente para ser um DVD. Então a ideia é essa, lançar um disco novo. Composição nós já temos para 2 discos, na verdade. Vamos lançar um e um DVD. O primeiro passo é esse. Genial. E o Leandro Pessoa, de BH, pergunta se há possibilidade de mais um álbum de rock cantado em português. Essa é outra coisa que a galera sempre pergunta muito, né? Porque o Martelo, quando veio, que é o primeiro disco, ele significou muito para muita gente por causa das letras também, né? Da atitude das letras. Era um momento que a gente queria falar um monte de coisa e eu, como compositor, conseguia falar isso em português com uma certa facilidade. Mas isso sempre foi muito difícil para mim. Mesmo antes do Martelo, eu fazia mais música em inglês do que em português. E o rock em português, eu acho que você tem que ter um certo cuidado para conseguir fazer ele soar legal. O Paim sabe disso. A gente não se fechou também na língua, entendeu? O RAM, assim, nem é em português, né? O pessoal, RAM quer dizer carneiro. Não é. Quem falou que RAM é em português? E o nome do nosso disco tem palavras em 3 línguas diferentes, assim. E o negócio do inglês é coisa de linguagem mesmo, de estética do rock. Sonoridade, funciona, né? A sonoridade funciona ali para aquelas composições, sacou? Mas o negócio do português e de qualquer outra língua é coisa de desenvolver a composição também, sacou? Fazer sentido. Não vou fazer uma coisa forçada, sabe? Exatamente. O negócio da universalidade está aí também, né? Eu quero... É mais fácil falar em português, lógico, e ser entendido em português, porque eu estou aqui no Brasil, mas eu vou fazer quando fizer sentido. Sabe? E é uma coisa de desenvolvimento mesmo. Assim. Eu acho que eu não faria essas músicas desse disco em português. Traduzir, não falaria, né? E a gente sempre insistiu numa coisa, assim, quase todo mundo que eu conheço, que é fã do Cartoon, tem mais bandas inglesas e americanas na sua gaveta do que brasileiras.
O cara ama Pink Floyd, ele ama os Beatles, o Led Zeppelin. Os clássicos, né? E gosta dos Mutantes, dos Secos e Molhados, né? Algumas bandas brasileiras, né? Peso, né? Rede Brasil. Porque são poucas as bandas que conseguiram fazer uma coisa realmente marcante. A gente não tem a previsão para fazer isso, não, e nem deixa de ter a previsão. Eu tenho algumas músicas em português, não o suficiente para fazer um disco assim ainda. O Kiko tem alguma coisa também, mas assim, a gente vai fazer quando realmente for uma coisa que a gente fala, pô, isso aqui tá 100%, assim, a gente gosta. Acho que tem essa coisa meio ideológica, assim, de você estar no Brasil e você nasceu no Brasil, fazer isso, né? Mas ao mesmo tempo tem isso que ele falou, de todo mundo escutar coisas americanas e inglesas, e cantadas em inglês, né? Tipo, então o negócio não é o inglês, o negócio é você estar no Brasil fazendo inglês, né? O problema é esse. Eu acho que é aí que reforça o lance de fazer sentido, sabe? Porque a música tem toda essa linguagem, né? É uma coisa, e a língua está dentro, o idioma está dentro da composição, assim como o timbre de guitarra que você vai usar e por aí vai, né? É verdade. Falando em nome, palavra, o nome da banda Ram, conta essa história pra gente. A gente quer tirar a prova dos 9 aqui agora, ao vivo. A hora da verdade. Eu queria colocar perereca, sabe? Mas isso aí achei que ia ficar um pouco escandaloso, sabe? Aí eu botou falei, vou colocar Ram, entendeu? Na verdade, a gente estava numa cidade, assim, do interior, assim, e a gente falou assim, vamos botar o nome do primeiro puteiro que a gente encontrar, sacou? E o nome era Ram, sacou? Tipo, a gente não sabe porquê e tudo. Tinha uma perereca desenhada na cara? É pra ver que eles tiveram essa mesma ideia do Alberto perereca, vai ficar meio na cara demais, né? Então eu vou colocar Ram, sacou? Mas depois a gente achou mil outras respostas pra isso, assim, sabe? Tem até a sopa de letrinha? Tem a sopa de letrinha também, que foi uma coisa assim de... Mística. Meio destino, cabalística, né? De se encontrar uma formação. A primeira entrevista que eu fiz com o Ram, ele contou a história da sopa de letrinha e eu comecei a rir no meio da entrevista que ele contou, que estava lá a sopa, e ele olhou e apareceu o Ram. Foi um sinal. Assim, Foi um sinal. Acho que você tem que estar esse dia. Gente, o papo está sensacional. Antes de vocês fazerem o convite oficial para o show, eu quero revelar, porque o internauta que ganhou o par de ingressos deve estar querendo matar a gente, né? Deve estar morrendo de ansiedade. Quem levou aí, Regiane? Vamos revelar. Rufem os tambores. É o Cris, primo da Fê. Não sei se é Cris. É o Primo Cris, ou né? prima da Fê. Primo ou prima? Cristiano Rothman, Ele é não? primo. Cris Pelo que eu sei, É um fã do Cartoon, eu conheço. Genial. Ele que ganhou. Genial, adorei. Cris, primo da Fê. Primo da Fê. Você acaba de ganhar um par de ingressos para assistir. Por favor, convidem aos digníssimos internautas. Igual aquele dia, não, pelo amor. Jogral, né? Pode ser o jogral também. Então tá. Cada um fala uma coisa, tipo, Cada um fala uma sílaba, pode ser? Eu falo tá, vai ficar 2 horas, né? Cartoon e Ram. Jogral. Ó. Bra. A. Kim. Tá. Tá. Fu. Deu. Cara, é o Cartoon e o Ram na obra, na quinta-feira, dia 19 agora. A partir das 10 da noite. 10 horas da noite. A obra é na Rio Grande do Norte, ali perto do postinho, ali na obra, sabe? E estão todos convidadaços, assim, vai ser uma noite especialzaça, assim. Memorável. Mais sobre só lá mesmo. É isso aí. Gente, muitíssimo obrigada pela participação dos queridos. O show vai ser fodaço, tenho certeza. Regiane brilhou aqui na minha assessoria. Tem mais um monte de perguntas, pessoal, que a gente não deu tempo de responder. Os meninos responderem a todos. Mas nosso tempo é curtinho. Depois a gente passa nos bastidores o resto das perguntas. Muitíssimo obrigada e até o próximo Estúdio Concha.